Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa matéria. Semana passada nós iniciamos aí as aulas 48 e 49. Nós estudamos as propriedades de potenciação, de radiciação. Resolvemos do exercício 1 ao exercício 5. Assistem aí, por favor, a aula da semana passada para você rever os conceitos, as propriedades. Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, vocês já estão acostumados com essas formulinhas, tá? Nós vamos resolver então hoje do exercício 6 em diante, tá bom? Nós fizemos até o exercício 5 semana passada. Então aqui no caso, ó, o que nós precisamos saber para resolver esse exercício? Então, é produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Nós precisamos lembrar do conceito, regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, correto? Então, resolvendo isso aqui, o que nós vamos ter aqui, ó? Primeiro nós vamos ter 3 elevado a 1/3 vezes, eu vou fazer de uma outra forma que acho que vai ficar melhor a resolução aqui para vocês, tá? Então vamos fazer da seguinte forma. Então observa que nós temos aí o enunciado e eu vou colocar a resolução aqui para vocês, tá bom? Então a resolução é o seguinte, ó. Primeiro nós vamos retirar da onde? Do radical. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1/3. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Aqui observa que eu tenho radical dentro de radical. Nesse caso, meu índice vale quanto? Vale 2. Então vai sair como? 3 elevado a 1/8. Por que 3 elevado a 1/8? 4 vezes 2, 8. Quando você tem raiz quarta de raiz quadrada de 3, isso é a mesma coisa que raiz oitava de 3. Eu multipliquei os índices, 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 1 como expoente, então isso fica 3 elevado a 1/8. Foi o que nós encontramos aqui, tá bom? Depois, 3 elevado a menos 1/3. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. 3 elevado a meio, mas por que deu 3 elevado a meio? Então observa o seguinte, ó, raiz quarta de 3 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 2/4. Simplifica o índice com expoente, isso aqui vai resultar 3 elevado a meio, beleza? 3 elevado a meio. E a mesma história foi feita aqui, ó, raiz sexta de 3 a quarta, tá? Simplifica por 2, resultou o quê? 2/3. E agora, o que nós vamos fazer, professor? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Observa que mais 1/3 com menos 1/3 desapareceu. O que sobrou para nós aqui em cima? 1/8. Então, quando eu conservo a base e somo os expoentes, vai me sobrar apenas 1/8. Aí eu tenho divisão de fração, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes, 1/8 menos meio, menos 2/3, tá bom? Acha o MMC disso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e nós encontramos aí, portanto, a resposta desse exercício, 3 elevado a menos 25/24. O que a gente faz? Regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Nós transformamos, portanto, em radical.
Então essa aqui é a nossa resposta final. Professor, poderia ter deixado dessa forma? Precisa ver o que o exercício pede. Obtenha o valor da expressão a seguir na forma de raiz. Então ele pede para você deixar isso na forma de raiz. Então obrigatoriamente eu preciso voltar isso para o radical. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Vamos lá, então, ó. Para você copiar, dê um pause aí no vídeo. Vou aumentar aqui a tela para você. Dê um pause no vídeo. Faça a sua cópia. E aí, ó. Agora ficou um tamanho bom para você copiar, tá bom? Dê um pause aí no vídeo. Copia e aí eu já estou partindo para o próximo exercício. O exercício 7, calcule sem passar para o expoente fracionário. Pessoal, o que nós precisamos fazer aqui nesse exercício? Encontrar o MMC de 3 e 4. Qual que é o MMC de 3 e 4? Se você não sabe, você pode multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 3 quintos vezes raiz quarta de 5. Então eu já sei que o meu MMC de 3 e 4 é 12. Para que esse índice dê 12, eu preciso multiplicar isso por quanto? Por 4. E para permanecer a equivalência, esse expoente também vai ficar elevado a 4. Tá? Para que esse índice dê 12, eu vou multiplicá-lo por 3. Para permanecer a equivalência, esse expoente também fica multiplicado por 3. Tá bom? Então isso aqui vai ficar raiz 12ª de 5 à quarta vezes raiz 12ª de 5 ao cubo. Como agora os meus índices são iguais, eu vou colocar dentro de um único radical. Então isso aqui vai ficar 5 à quarta vezes 5 ao cubo. Produto de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. 5 à oitava. Beleza, pessoal? Oitava não, 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. 5 à sétima. 5 à sétima. Beleza? Eu vou colocar aí a resolução de uma outra forma. Caso vocês queiram copiar esse, não tem problema. Caso queiram copiar o outro, não tem problema. Se for copiar esse, dê um pause e faça sua cópia, tá bom? Já vou colocar o outro. Pessoal, aí então está o exercício 7A, tá bom? 7A. Caso você queira copiar o que eu fiz, passo a passo, fica a critério de vocês. Caso vocês queiram copiar esse, fica também a critério de vocês. Dê um pause e pode fazer a cópia do exercício. O item B, pessoal,
a mesma coisa, ó, a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Encontrar o MMC de 6 e 4. Só que se você multiplicar agora, pessoal, 6 vezes 4, você vai obter aí 24. E o número aí, portanto, vai ficar extenso, tá bom? Vai ficar extenso. Deixa eu só abrir o programinha aqui que ele sumiu, ó. Eu clico para ele abrir. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Então, meu MMC aqui, ó, vou fazer em cima aqui, ó, 6 e 4. Como que eu calculo o MMC de 6 e 4? Então, vou dividir por 2. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Continua por 2. Copia o 3. 2 por 2 dá 1. E agora 3, 1 por 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. O meu MMC tem que ser quanto? Tem que ser 12. Então, esse 6 aqui eu vou multiplicar ele por quanto? Por 2. Esse 5 também fica multiplicado por 2. Não cabe aqui. Esse 4 eu vou multiplicar por 3. E esse 3 também é multiplicado por 3. Então, o que nós vamos ter? Raiz 12ª de 5 a 10ª vezes raiz 12ª de 3 a 9ª. Agora então nós podemos colocar dentro de um único radical só aqui não é 5, é 3. Vou corrigir. E aqui também é 3. Agora, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Isso vai ficar 3 elevado a quanto? 3 elevado a 19. 3 elevado a 19. Tá bom? Dê um pause aí no seu vídeo e eu vou colocar essa outra forma que eu tenho para vocês, tá bom? Esse aqui, portanto, é o item B, tá bom? Esse é o item B. Então, olha lá, ó. O que nós temos? 6 e 4, acha o MMC que é 12, multipliquei por 2 e multipliquei por 2, tá bom? Aqui eu preciso multiplicar por 3, então esse índice eu também multiplico por 3. Essa é a forma, portanto, que a gente resolve esses tipos de exercício, tá? Aí, como os meus índices são iguais, nós podemos colocar dentro de um único índice e somar os expoentes, perfeito? Dá um pause aí no seu vídeo e faça a cópia da resolução daquela que você achar melhor, tá? O que nós temos na sequência? Observa que vai até o item E, tá? O raciocínio é sempre o mesmo, pessoal, não muda, tá bom? O raciocínio é sempre o mesmo, não muda. Acha o MMC entre os índices. Qual que é o meu MMC entre 8 e 6 aí no caso? Vai ser quanto? 24. Então vamos colocar a resposta aqui para vocês, a resolução, ó. Acha o MMC. Por quanto que eu multipliquei o 8? Por 3. 8 vezes 3, 24.
multiplica também o 9. 9 vezes 3, 27. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse 6? 4. 6 vezes 4, 24. Esse 5 eu também vou multiplicar por 4. Perfeito? Como os meus índices são iguais, coloca dentro de um único radical, conservando o índice, conserva a base e subtrai seus expoentes. Conserva a base e subtrai seus expoentes, tá bom? Pessoal, o item D e o item E vai ficar para vocês resolverem, tá bom? E a gente corrige ele no plantão. E a gente faz a correção dele no plantão. Perfeito? Então vamos lá. O exercício 7, item D e item E, fica então para vocês fazerem. Perfeito? Vamos lá, pessoal. O exercício 8. Vou resolver com vocês o exercício 8, tá bom? O que nós temos aí no exercício 8? Ele está pedindo para nós calcularmos essa expressão, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular essa potência. Essa potência aqui, o que nós temos? É o trinômio do quadrado perfeito. Lembrem do seguinte, ó. Eu tenho aqui no caso o trinômio do quadrado perfeito. O que eu tenho? O quadrado de x mais y. Então isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Não se esqueçam disso, tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Nós vamos utilizar isso como resolução, como parte da resolução, tá bom? Lembrem disso. E se for menos, professor? Se for menos, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí no lugar aqui do mais ficaria o quê? Menos, se aqui fosse menos, tá bom? Então vamos lá para a resolução, ó. O que nós temos aí na resolução? Então, ó, trinômio do quadrado perfeito. Então observa que eu fiz o seguinte: 2 eu copiei, aí eu fiz o que eu falei para vocês. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu simplifiquei esse índice com esse expoente e extraí a raiz. Ficou o quê? 5. Embaixo a gente não faz nada, fica do mesmo jeito, tá bom? Observa que agora, ó, eu vou simplificar o meu índice com o meu expoente e o 2 ele sai do radical, tá bom? Aqui, como os meus índices são iguais 2 e 2, nós podemos multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. Simplifica o índice com expoente, o 3 saiu do radical, menos 5, tá? Então eu tenho 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 menos 5, 2. Esse 2 eu não faço nada porque ele está multiplicando meu raiz de 6. Observa que eu copiei o 2 raiz de 6. A expressão que eu tenho em cima é a mesma expressão que eu tenho embaixo. Portanto, todo número dividido por ele mesmo vai dar quanto? Vai ser 1, tá bom?
vai ser 1. Então a resposta do exercício 8 vale 1, tá? A resposta do exercício 8 vale 1. Perfeito, pessoal? Dê um pause aí no vídeo, faça a sua correção, a sua cópia, que eu vou então para o exercício 9, tá bom? Vou para o exercício 9. O exercício 9 ele fala o seguinte: é verdade que raiz quadrada de A mais B é igual a A mais B? Falso. Por quê? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou falar que o A vale 9 e que o B vale 16, tá? O que eu vou ter aqui no caso? Ó, raiz quadrada de 9 mais 16. Isso ele está falando que é igual a raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Isso, portanto, vai dar 25 é igual a 3 mais 4. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. E eu tenho que isso é igual a 7. Portanto, 5 é igual a 7? Não. Isso aqui é falso, tá bom? Isso é falso, são diferentes. Então, o que ele está falando para nós? Isso é verdade? Não, não é verdade. Justifique. Justificamos, tá bom? Essa é uma forma de nós provarmos e justificarmos, tá bom? Nós temos depois o item B. O que nós temos no item B? É verdade que A mais B sobre A mais C é igual a B sobre C? Para A, B e C reais não nulos, com A mais C diferente de zero, justifique. Então vamos lá, ó. O que nós precisamos saber aqui no caso? Eu já vou antecipar que isso é diferente, tá bom? Como que eu vou justificar? Atribuindo valores. Eu vou falar aí no caso que meu A é 1 e que meu B vale quanto? Vale 2. Então eu vou ter aqui a expressão, fazendo a devida substituição, o seguinte, ó. Vai ficar 1 mais 2 dividido por, vamos falar que o C é igual a quem? Nós podemos falar que o C é igual a 3. 1, 2 e 3. Tem que ser esses valores, professor? Não. Você pode aí adotar qualquer valor, tá? 1 mais 3. Isso, portanto, vai resultar o quê? 3 sobre 4, correto? 1 mais 2, 3, 3 sobre 4. E ele está falando que isso tem que ser igual a B sobre C. Quem que é B sobre C? É igual a 2/3. Então isso é igual a B sobre C? Não, está totalmente errado. Então nós justificamos que isso não é uma igualdade, tá bom? Isso não é uma igualdade. E o exercício 10, ele está falando aí no caso, se 10 elevado a k é menor que n, que é menor que 10 elevado a k mais 1. Então, nk são números não negativos. Quantos algarismos tem o n? O que nós vamos fazer aí no caso? Ó, o número 10 elevado a k, ele é formado pelo número 1 seguido de k zeros, correto? Se você tem 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. Ou seja, você tem 2 zeros. Se você tem 10 elevado a k, você, portanto, vai ter aí no caso k zeros. Perfeito? K zeros. Tá bom?
Vamos lá, ó, dando sequência. E se é K mais 1, você vai ter K mais 1 zeros. Então, o jeito que está escrito que 10 elevado a K é menor que N. Então, N, ele tem no mínimo K mais 1 algarismos, tá bom? Já que o número 10 elevado a K mais 1 é formado pelo número 1 mais K mais 1 zeros. Perfeito? Então, dando continuidade aí, tá? Isso significa, então, que N tem no máximo K mais 1 algarismos. Logo, N possui K mais 1 algarismos. Perfeito? Então, vou repetir aí, ó, a resolução. É um áudio, tá bom? Eu vou colocar para vocês o que eu escrevi aqui, passo a passo, tá bom? Então, sempre lembrem disso. Deixa eu colocar a resposta aí para vocês. Já vou colocar, portanto, do item A e do item B. Tá bom? Então aí, pessoal, fica a resposta, portanto, do exercício 10, tá? Do exercício 10. Dá um pause no vídeo, faça sua correção, sua cópia, tá ok? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, bom estudo e nos encontramos no plantão para sanarmos as dúvidas. Abraço, pessoal!